Boa noite, muito obrigada pela presença de todos aqui na Fundação. Dando continuidade às nossas palestras, hoje nós vamos receber a Sandra Bernardes, que é especialista em patrimônio arquitetônico e urbanístico, para nos falar um pouco sobre educação patrimonial. Essas palestras integram o projeto de manutenção da sede da Fundação, que tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. Tenho certeza que nós todos vamos aproveitar muitíssimo e vamos aprender como aprendemos com o nosso arquiteto Coutinho na nossa primeira palestra, e depois divulgaremos a sequência, porque ainda temos mais duas futuras já agendadas. Espero que vocês aproveitem. Boa noite, muito obrigada. Por favor, senhora. Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite da Fundação para fazer uma apresentação sobre esse tema. É um tema que eu considero muito importante e que ao longo do tempo a gente percebe que às vezes é negligenciado, né? Mas para a gente poder falar de educação patrimonial, eu vou precisar fazer uma divisão. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Então, a primeira parte, eu vou falar da origem do conceito de patrimônio. Depois eu vou falar como é que o patrimônio, como foi a trajetória do patrimônio no Brasil, para a gente poder entender como é que o conceito de patrimônio foi sendo alterado ao longo do tempo, para a gente entender como é que a educação patrimonial é tratada hoje, né? Eu estou falando do ponto de vista institucional do IPHAN, embora eu não estou falando pelo IPHAN, porque eu sou uma servidora aposentada, mas todo o conhecimento e a apresentação que eu vou fazer, ela vai estar baseada, principalmente quando eu for falar da educação patrimonial, na terceira parte, na política de atuação do órgão com relação a esse tema. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar que no século XV, na Europa, a gente não tinha essa palavra patrimônio, não existia. Então, o que existia, que dava uma nomenclatura para as coisas antigas, era monumento histórico. A palavra patrimônio vai começar a existir mais à frente. E o monumento histórico era aquele bem considerado pela sua antiguidade, quer dizer, era importante preservar, mas ele também era tratado pelo saber dos antiquários. Então, era como relíquias, como obras de arte, né? Eram vistos como obras de arte e num viés mais museológico. Depois é que entram os historiadores da arte, que também começam a trabalhar com o tema de monumento histórico e de preservação desse monumento. Quando vem a Revolução Industrial, a gente começa a ter uma conotação mais universal desse tema. E a gente vai ver que a gente tem 2 valores utilizados para se consagrar e reconhecer um monumento na época, né? Que era o valor estético e o valor histórico. Isso vai influenciar muito ao longo dos anos, até chegar na implantação do órgão do patrimônio no Brasil, esses 2 valores, o valor estético e o valor histórico. Vocês não precisam se preocupar em copiar, porque a apresentação vai ficar disponibilizada depois, tá? Então, não se preocupe. A Cecília Londres é uma servidora do IPHAN que fez um doutorado muito importante e publicou esse livro. Esse livro é a tese de doutorado dela, que eu recomendo. Esse livro eu já li, reli, ele está bem usado, porque ele é muito bom. É o Patrimônio em Processo, a trajetória da política federal de preservação no Brasil. Então aqui a Cecília Londres conta toda a história do patrimônio no Brasil. E ela inclusive dá esses antecedentes que eu estou assim, rapidamente passando aqui, né? E a Cecília Londres, ela fala
que a construção das identidades coletivas e nacionais, elas foram em função da consolidação dos Estados-nações. Então, para você consolidar uma nação, você tinha que ter a identidade dessa nação, né? E a identidade era dada pelos seus monumentos, pela sua história. Então, daí a importância que o patrimônio começa a ter nas épocas mais antigas. E ela coloca essas 3 funções simbólicas do patrimônio. Reforçar a noção de cidadania, no sentido da utilização desses bens em função do interesse público, do interesse coletivo, né? Então, os bens, eles deveriam ser preservados, não porque eram importantes só para um grupo social, mas para toda uma coletividade. E ele também identificava símbolos que representassem essa coesão nacional, né? Agora, recentemente, a gente viu um símbolo que é nacional e que é mundial, que foi a Catedral, né, de Notre Dame, que sofreu um incêndio, e você viu a comoção nacional e mundial, né, em torno disso, porque ela é um símbolo, né, muito forte, tanto da igreja quanto do patrimônio mundial. Bom, e a conservação de bens se justificaria pelo alcance pedagógico. O que é isso? Ao mesmo tempo em que eu estava conservando, preservando um monumento, isso tinha um viés pedagógico. Então, o viés pedagógico, ele vem lá de trás. Por quê? Porque era uma forma das pessoas também entenderem a sua história, a evolução das cidades, né? Como é que as construções iam ao longo do tempo mudando de estilo. Então, tudo isso tem o valor do alcance pedagógico também. Bom, a consagração do patrimônio na Europa vai acontecer por volta de 1850. Nesse período começa a se esboçar a legislação francesa. A legislação francesa, ela passa a ser referência para o mundo e principalmente para a América Latina. A legislação brasileira, ela foi muito baseada na legislação francesa. Depois, mais adiante, a gente vai ver. E a gente tinha, nessa época, 2 doutrinas. Uma que era intervencionista, que era liderada pelo francês Viollet-le-Duc. O Viollet-le-Duc, ele fez várias restaurações na França, em vários monumentos, principalmente igrejas. E essa época, o que eram monumentos? Os monumentos eram as igrejas, as fortificações, eram os edifícios mais importantes, né? Não eram edifícios residenciais, palácios quando muito, né? Não eram edifícios comerciais, residenciais que compunham a cidade. Eram edifícios que se destacavam, né, por um valor estético e que tinham essa representação da identidade nacional. Bom, para o Viollet-le-Duc, o importante era o edifício, o objeto. Então, ele achava que a intervenção para a restauração era necessária e ele defendia, inclusive, ele dizia que muitos edifícios poderiam ter, depois da restauração, a forma que eles nunca tinham tido. Por quê? Por quê? Porque às vezes um edifício começa a ser construído, mas ele não é terminado ou ele é alterado, né? Ele tem uma alteração, uma intervenção. Então ele defendia isso. E, por outro lado, a outra corrente era do inglês John Ruskin, que era um teórico, um poeta, um crítico de arte e preservacionista também. E a doutrina dele, eu mostrei, mas não falei. Essa igreja que eu coloquei para ilustrar, só para vocês saberem, é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade do Porto. E aqui, então, a gente tem a doutrina anti-intervencionista, que era o que o John Ruskin defendia. O que ele defendia? Não intervir, porque para ele o que importava era o tempo e não o objeto. Então, ele buscava a autenticidade desse objeto. Então, era importante, por exemplo, a pátina, o musgo, e aqui eu coloquei, só como exemplo, umas ruínas, né? Essa ruína é em Pompeia, na Itália. Então, aqui a gente vê, né, as marcas do tempo.
Agora, isso não significa que esses bens não poderiam ser plenamente utilizados, né? Então hoje, por exemplo, isso aqui ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dessas ruínas? Museológico, ele é um museu a céu aberto, né? Então você tem milhares de pessoas visitando esse espaço aí. Ele conta uma história muito importante da cultura italiana e mundial, né? Bom, mas aí, o que a gente tem? A gente tem um problema, né? Um defende intervir e o outro não. E aí a gente tem o Camillo Boito, que é um italiano, que ele propõe uma síntese das duas propostas. Por isso a gente chama de método dialético, porque ele vai defender a conservação dos monumentos com base na autenticidade. Então eu vou procurar respeitar essa autenticidade. Quer dizer, hoje mais à frente eu vou chegar como é que hoje a gente encara a restauração e a preservação. Bom, eles na verdade são mais ou menos contemporâneos, sendo que os mais novos, com pouca diferença, eu vou colocando depois. Esse aqui é o Hegel. O Hegel é outro francês, que ele vai trabalhar com as duas coisas, assim como o Camillo Boito. Ele vai colocar a questão do valor do passado e o valor da novidade. O valor histórico e o valor de utilização. Quer dizer, o novo, o que é? Eu preciso utilizar esse edifício. Como é que eu vou utilizar esse edifício? Se eu não puder fazer a conservação dele ou intervir de alguma forma, né? Então, ele vai procurar tratar as duas coisas e ele vai começar a ver a questão da importância da mobilização social. Quer dizer, ele não podia fazer as intervenções só por uma decisão, vamos dizer assim, unilateral ou técnica. Ele começa a querer mobilizar a sociedade, mas utilizando a persuasão ideológica. O que é? O convencimento, né? Ele queria que as pessoas estivessem convencidas de que a teoria dele era correta. Na verdade, ela é uma teoria até hoje muito considerada e vai influenciar toda a teoria e prática de hoje, né? Mais à frente a gente vai ver. Bom, depois eu trouxe essa imagem porque é o espaço urbano como patrimônio que começa a aparecer na época do Barão de Haussmann, em Paris, que em função do discurso higienista, porque as cidades com a Revolução Industrial eram densamente ocupadas, né? Então você tinha espaços muito exíguos e você não tinha uma boa iluminação, uma boa ventilação, então você tinha propagação de doenças. Então na época da Revolução Industrial as cidades incharam e não havia na época também uma teoria ou uma prática de urbanismo, de projeto e de dar soluções sanitárias para as cidades. Ainda não havia nessa época, né? Paris mesmo foi ter água e encanamento muito tempo depois, quer dizer, eles tinham muita dificuldade com a questão da água, do esgoto. E aí o Haussmann propõe, ele era o prefeito da cidade, e ele propõe rasgar a cidade nos boulevards, famosos boulevards de Paris, com o objetivo, na verdade, de dar mais condições de salubridade, né, para os espaços urbanos, mas, por outro lado, também possibilitar a contemplação dos grandes monumentos, né? E aqui a gente vê o Arco do Triunfo como um monumento destacado na paisagem, né? E com isso ele vai destruir alguns bairros populares. A gente tem, por exemplo, o bairro do Marais, em Paris, ele era um pântano, ele era totalmente alagado. Ele era um lugar de gente muito pobre, de operários, de trabalhadores braçais mesmo. E aí, com todas essas alterações e intervenções no espaço, começa a se valorizar aquele espaço e aquela população é expulsa de lá. Então, esse é um termo que a gente chama, um termo técnico que a gente chama de gentrificação. Gentrificação, que vem do inglês gentrification, que é a valorização imobiliária de um espaço urbano em função da intervenção
grande parte das vezes a intervenção ela é patrocinada pelo poder público, então você valoriza e a população moradora não tem mais condição de ficar lá, né? Porque vai ficando muito caro. E a gente tem um exemplo pertinho de nós aqui, Pirenópolis, Brasília, né? Morar aqui é muito caro. Então isso acontece muito. Embora em Paris, dei o exemplo de Paris para falar da gentrificação, mas por outro lado, Paris é uma cidade muito democrática. Ela tem 20 arrondissements, né, que são os bairros administrativos dentro de Paris mesmo, não é na região metropolitana de Paris, não. Desculpa, só na ilha. Enfim, cada bairro de Paris tem uma reserva, o poder público reserva uma quantidade de moradias para locação social. Então, você tem no bairro mais chique de Paris, você tem pessoas mais pobres morando. É difícil de morar lá? É, claro, porque ele desce para pegar o pão dele, o pão ali é caro, né? Mas enfim, ele tem o seu lugar na cidade, ele não está proibido de ficar na cidade. E aqui no Brasil, a gente tem um preconceito enorme, né? Muito preconceito. O pobre tem que ficar longe, lá na periferia. Perto de mim, não, ninguém quer. O que é um absurdo, né? Completo, porque a cidade é para todos. Bom, aí, quando é que a gente começa a ter uma teoria geral de urbanização? Vem com o Ildefonso Cerdá, que é um engenheiro urbanista. Na época, os engenheiros que eram os urbanistas. E ele é catalão, e ele então propõe, eu coloquei aqui, isso é a planta de Barcelona, ele propõe o plano de Barcelona. Aqui a gente tem o bairro gótico, né, que é o bairro medieval, que aqui é a Rambla, bem aqui. E aqui é toda a proposta dele para Barcelona, que era uma proposta muito interessante também. Aqui em Brasília teve até uma exposição, você lembra, Patrícia, da obra dele? E a gente tinha então os quarteirões enormes e dentro dos quarteirões grandes pátios que eram livres, né, para jardins, para que houvesse exatamente uma boa ventilação, insolação. E a gente sabe que isso não funcionou muito bem assim, né? Se você vê uma planta, pega o Google e olha Barcelona por cima, está mais ocupado do que deveria, do que foi o projeto dele, né? Bom, e aí a palavra patrimônio urbano começa a aparecer nessa data aí, nessa época, década de... Enfim, no começo do século XX, né? Com o Giovannone. Giovannone é um arquiteto italiano. E aí ele amplia mais ainda a questão do patrimônio urbano, porque ele vai tratar do valor de utilização, do valor museológico, mas ele insere também a concepção territorial. O que significa isso? Onde é que está inserido esse centro histórico, essa cidade, né? Ele está num território que tem características próprias e tal, e tem uma relação com esse território. Qual é essa relação? Na Europa e no Brasil também, a gente tem as cidades, muitas cidades, elas foram fundadas do lado de rios, né? A gente tem Goiás, Pirenópolis, ou de alguma mina de ouro lá em Ouro Preto, por exemplo, né? Ou tinha um pequeno córrego, mas tem uma relação muito forte com o território, né? Bom, isso aqui eu já falei, que é da gentrificação, Aí a gente tem uma experiência, já pulei para a década de 60, a gente tem uma experiência muito interessante, que é a de Urbino e Bolonha, na Itália. É uma experiência assim, rara, que tratava da reabilitação e da conservação do patrimônio. Então, o que eles fizeram? Houve um investimento muito grande por parte do Estado e grandes edifícios foram adaptados para moradia popular. E isso com uma ampla participação da população. Por quê? Porque tinha um partido comunista que era, na época, que estava na prefeitura e possibilitou isso, né? Então isso foi uma experiência muito interessante na Itália, e quem se interessar também depois pode pesquisar mais. Eu estou só
dando assim uma varrida, porque senão não dá tempo, viu? Aí aqui eu já fui passando por décadas, e na década de 70 a gente tem a gente começa a ter uma mudança na forma de ver o patrimônio, que é, além do desenvolvimento urbano, o uso social desse patrimônio. E aí a gente chama muitas vezes de patrimônio dos excluídos. O que é isso? São as camadas mais pobres, os migrantes, os negros, os indígenas, né? E aí eu trouxe esse exemplo porque aqui é uma foto do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que depois de desativado, essas casinhas aqui, ó, eram as casas dos médicos. E aí a gente tinha no final dessa rua um prédio grande que era o hospital. E a gente tinha também por trás dessas casas os prédios de habitação coletiva, que eram onde ficavam os solteiros, que eram os médicos ou enfermeiros que moravam lá. Quando esse hospital é desativado, a população, os operários, o pessoal que era de nível mais baixo, eles começam a ocupar as casas. Então, eles foram muito importantes na preservação desse patrimônio. Se não fossem eles, a gente não teria isso aí hoje, né? Porque isso era para ser demolido, porque era tudo temporário. Isso aqui fica quando você está aí de frente para Candangolândia, antes de você virar para o Núcleo Bandeirante. Ele fica ali. É um lugar lindo, lindo, lindo. Enfim, aí o que aconteceu? Essa população solicitou o tombamento. E isso foi um movimento muito grande nos jornais na época. Eles não conseguiram ficar lá, eles foram retirados de lá, eles deram depois a possibilidade deles terem uma casa em outro lugar. Mas foi fundamental eles terem ocupado essas casas e eles terem feito essa solicitação através de uma associação de moradores que eles montaram, né? E eles tiveram um apoio muito grande dos intelectuais, dos professores aqui da cidade, né? E para você ver como é que esse patrimônio é tratado ainda de uma forma diferente, esse tombamento demorou mais de 30 anos para acontecer. E o plano piloto foi assim, ó, bem rapidinho. E eu não vou falar do plano piloto hoje, hein? Bom, aí agora eu vou entrar já, voltar um pouquinho no tempo para explicar como é que foi que iniciou o patrimônio no Brasil. Bom, antes mesmo de 36, que é o projeto de lei, ficou faltando um aqui, do Mário de Andrade, a gente já tinha na década de 20 já uma preocupação com o patrimônio brasileiro. Então, nos estados de Minas, Bahia e Pernambuco, a gente já tinha instituições estaduais que tratavam do patrimônio. Em 1920, mais ou menos? Década de 20, começou em 1920. Por quê? Porque esses estados eram os estados que tinham mais representação do patrimônio colonial brasileiro, né? E a gente teve, antes mesmo do projeto Mário de Andrade, outros projetos de lei que propuseram uma instituição, de um órgão que cuidasse do nosso patrimônio, mas havia sempre um problema, e aí é um problema que também ocorreu com o projeto do Mário de Andrade. Ele fez esse projeto a partir do pedido do então ministro da Educação e Saúde na época, que era Gustavo Capanema, no governo do Getúlio Vargas. Então ele vai fazer esse projeto, e o projeto dele era um projeto avançado para a época. É interessante, ele era avançado para a época, mas ele tinha um problema que eu vou explicar. Por que ele era avançado? Porque ele via a possibilidade pedagógica dos museus. Ele achava que os museus eram espaços que possibilitavam a aprendizagem, a troca de informações, de conhecimento, e ele pensava que os municípios tinham que ter os seus museus locais e regionais, e que nos municípios se escolhessem o que a gente mostraria nesses museus, a partir da cultura local. Porque ele era uma pessoa que conhecia muito o Brasil, né? Ele já tinha andado pelo Brasil todo. Tem uma publicação do Ifan linda que se chama O Turista Aprendiz,
que é a viagem que ele faz por todo o Brasil. Consegue achar isso? Tem. Esse livro foi, inclusive, reeditado pelo IPHAN recentemente, acho que tem uns 3 ou 4 anos. Bom, mas qual era o problema do projeto dele? O projeto dele não enfrentava uma questão fundamental, que era a questão da propriedade. Como é que eu vou tombar, como é que eu vou resolver a questão da propriedade? Porque o Código Civil Brasileiro, ele garantia o direito de propriedade das pessoas. O projeto não resolvia isso. Bom, aí o Gustavo Capanema pede para o Rodrigo de Melo Franco, de Andrade, que proponha um projeto. E o Rodrigo, então, propõe um projeto onde ele vai resgatar que lá na Constituição de 46 a gente já tinha que a propriedade no Brasil tinha que cumprir a sua função social. Então, ele pega esse gancho e o que ele faz? A propriedade está garantida. Então, ninguém vai tirar a propriedade de um bem tombado. Você pode vender, alugar e tal. Só que ele tem características que você tem que respeitar porque ele está tombado e você tem que preservar. Por quê? Porque ele tem uma função social. Ele faz parte da memória coletiva, né? Ele é um patrimônio consagrado. Então foi isso que aconteceu e o Mário de Andrade não ficou chateado por isso, de jeito nenhum. Ele aceitou a crítica, ele inclusive depois ele foi diretor da Regional de São Paulo, da antiga SFAM, que era o SFAM, na verdade, porque o S é de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que depois passou a se chamar Secretaria. Então, o Mário de Andrade foi diretor por um tempo lá. E aí a gente vai ter, de 1937 a 67, sob a direção do Rodrigo. O Rodrigo foi diretor do IPHAN, presidente do IPHAN por 40 anos. Eu estou falando IPHAN, mas era SFAM, viu, gente? SFAM, depois é que muda o nome. E era chamada de fase heróica e pedrical. Por quê? Então vamos lá. Heróica porque estava se salvando o patrimônio brasileiro, né? Então por que surgiu também essa preocupação? Eles foram, mais uma vez, foram os intelectuais brasileiros que, em função do acelerado processo de urbanização das cidades, ficaram preocupados com a destruição do patrimônio. E esse patrimônio já vinha sendo destruído em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram cidades grandes, né, que estavam se modificando muito rapidamente. E então ele tinha essa preocupação, por isso a fase heróica, eu estou salvando, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante também, Ouro Preto foi tombada antes da criação do IPHAN. Ouro Preto foi, não é tombada, ela foi considerada patrimônio em 1933. E naquele tempo, você protegia uma cidade inteira. Você não tinha nem a delimitação de que era, porque tinha que ser rápido e você não tinha os levantamentos necessários, né? Bom, e qual é o valor? E aí também, a nossa legislação baseada na legislação francesa e os valores que eram, os principais valores que tinha que se observar para o tombamento, era o valor histórico e artístico. Bom, nessa fase aconteceu uma coisa muito interessante também, porque o órgão era muito respeitado, porque como a gente não tinha levantamentos, no Brasil não tinha estudos, as universidades ainda não estavam estudando o patrimônio brasileiro. Então quem estudava o patrimônio brasileiro era a SFAM da época. Então se faziam levantamentos, inventários. Inventariar um bem é dissecar esse bem, fazer todos os levantamentos físicos, né, de intervenções que ele sofreu, quando é que ele foi construído, quem viveu ali, enfim, é você ter todas as informações do bem. Então o IPHAN começou a trabalhar nisso muito fortemente. Para quê? Para embasar o porquê que ele estava protegendo esse patrimônio, né? Inclusive, outra autora muito interessante é a Marisa Veloso, que tem esse livro, foi publicado recentemente, é uma tese, a tese dela não é tão recente, mas ela conseguiu publicar agora pela UNB, O Tecido do Tempo, o Patrimônio Cultural do Brasil e a Academia SFAM. Por isso que ela chamava o IPHAN de Academia SFAM. Ela cunhou esse nome, por quê? Porque era um lugar de estudo, né?
Aí ela fala também aqui, muito interessante, a relação entre modernismo e barroco. Mas hoje nós não vamos falar disso, porque senão não dá tempo. Enfim, aí a gente tem também uma relação muito forte do patrimônio e do modernismo, porque foram os mesmos intelectuais que criaram o IPHAN e que estavam à frente do movimento modernista na arquitetura brasileira. Lúcio Costa foi diretor de tombamento do IPHAN, era diretoria de estudos e tombamento, acho que por mais de 30 anos. Ele se aposentou lá. Lúcio Costa era servidor do IPHAN. Antes ele foi diretor da Escola de Belas Artes, não é isso, Coutinho? E, bom, então os intelectuais participaram muito da criação do IPHAN. O outro famoso é o poeta Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade era chefe de gabinete do Rodrigo de Melo Franco a vida inteira. Outra coisa interessante, que aí a gente volta na questão da educação, o Mário de Andrade dizia que preservar o patrimônio brasileiro era alfabetização. Então, ele sempre teve essa questão forte da educação, né? Bom, e aí a gente chega na década de 70. Na 67, então, o Rodrigo se aposenta, né? E não é mais o presidente do IPHAN, do SFAM, e aí muda de nome, mas enfim, o órgão sempre foi vinculado ao Ministério da Educação. Antes era o Ministério da Educação e Saúde, depois o Ministério da Educação e Cultura, né? E nessa época aqui, Aloysio Magalhães era um designer, um intelectual pernambucano que vai dirigir a Fundação Nacional para a Memória. Então foi criada uma fundação. Por quê? O órgão do patrimônio, o SFAM, que depois se tornou uma subsecretaria de uma Secretaria de Cultura do MEC, ele fazia um trabalho muito normativo. Então, ele fazia os tombamentos, as pesquisas, ele fazia os estudos e chegava ao tombamento, mas ele não tinha um braço executivo. Então, a Fundação Nacional Pro Memória, ela foi fundada para ser o braço executivo do patrimônio. Então, o que a Fundação fazia? Ela tinha recursos para projeto, para as obras, né? E foi um período muito rico. Eu quando comecei a trabalhar no patrimônio, eu trabalhei na Fundação Nacional Pro Memória. A Valéria também trabalhou lá. Trabalhei com Fausto Alvim. Pois é. Normalmente da Tito Silva. Exatamente. Era uma época riquíssima, gente. Olha, até arrepio, só de lembrar. Ô Sandra, maravilhoso. Na época do Aloysio Magalhães que ele começou a se falar do patrimônio material, foi da Broa de Milho? Foi, mas mas não tinha esse nome ainda imaterial. Vou chegar agora lá. Que é exatamente isso, a ampliação do conceito de patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio até então, até essa época, ele era, o que ele era? Ele era o pedra e cal. A SFAM tratava dos monumentos, dos edifícios, né? Dos fortes, das igrejas, das casas de câmara e cadeia e de conjuntos urbanos também. E aí tem uma preocupação com a arquitetura residencial também, né? No Brasil. Só que era muito voltada para o edificado. Então, não tinha nem a preocupação do urbano, que lá na Europa já existia, né? E não tinha também com as manifestações culturais. E nessa época, então aí começa a ampliar o conceito, sai de patrimônio histórico, porque todo mundo sempre falava assim, onde é que você trabalha? Eu trabalho no patrimônio histórico. Todo mundo falava isso. E tinha um grupo que ficava completamente assim, incomodado com isso, porque o histórico é um valor do bem, né? E quando você fala em patrimônio cultural, você engloba todos os valores que aquele bem tem, né? Porque a cultura é muito dinâmica, né? Então, a partir de então, a gente começa a tratar o patrimônio como bem cultural. E ele pode ser o edificado, ele pode ser o imaterial, né? Então, porque ele vai considerar todas as manifestações culturais de todos os grupos sociais, que é outra coisa também. E começou, sabe por quê, Valéria? Por causa do tombamento do terreiro
de Salvador. O que aconteceu nessa história? O terreiro estava sendo pressionado, o pessoal, a desocupar a casa. Terreiro de Umbanda. Terreiro de Candomblé. Ele chamava Terreiro da Casa Branca, exatamente. Aí, o que acontece? Eles estavam com uma pressão muito forte para sair, porque o proprietário do imóvel estava pedindo o imóvel. Então, houve uma articulação para se tombar aquele espaço. Por quê? Porque a questão do candomblé é que o espaço para eles é sagrado. Não é simplesmente, não, vamos daqui, vamos mudar para ali. Não, aquele espaço é sagrado. Então, é um tombamento considerado, assim, inovador. Por quê? Porque ele não está tombando pelo valor físico em si, mas pelo valor que aquele espaço tem para uma manifestação cultural, para a cultura daquelas pessoas, né? Então, aí começa a ficar um pouco diferente a história. Na mesma época, década de 80, começam também os tombamentos de espaços não urbanos. Por exemplo, a Serra do Mar foi tombada, o Corcovado foi tombado. Aí a gente tem uma série de espaços naturais tombados também. Na época, eu me lembro que eu até trabalhei nessa coordenação, chamava Coordenação de Patrimônio Natural, porque você ia tratar também da natureza. Porque na época a gente não tinha ainda os órgãos de preservação do meio ambiente que a gente tem hoje. A gente tinha, era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, você lembra? IBDF, exatamente. Bom, e aí em 75 é criado o Centro Nacional de Referências Culturais, que é exatamente relacionar a cultura ao contexto socioeconômico. E era um grupo muito interessante da Universidade de Brasília, que é esse grupo que a Valéria está falando. O Fausto, na verdade, era matemático. Era matemático, tinha matemático, tinha físico. Eu também. E era um trabalho muito rico, muito interessante. E, paralelamente, aí começa no Brasil também a preocupação com o urbano. E a gente tem o Programa de Cidades Históricas, que vai tratar do edificado, mas também do urbano. Quer dizer, é uma primeira tentativa. E relacionando o turismo com o desenvolvimento urbano. Então, nessa época, isso tudo dentro da Fundação Nacional Promemória, que é aqui que eu escrevi aqui. A Promemória, ela contratava planos diretores, planos de desenvolvimento urbano para as cidades de Mariana. O que aconteceu? Amor, tem que dar uma mexida aí. Volta? Então mexe lá dentro que eu não sei. Porque demorou para tocar na câmera. Enfim, foi um momento muito, muito rico. E o que culminou toda essa mudança, que aí a gente chama de conceito antropológico de cultura, né? Essa mudança vai fazer com que a Constituição brasileira, em 88, mude completamente o conceito que se tem de patrimônio no Brasil, né? E é esse grupo, oriundo do Centro Nacional de Referências Culturais, da Promemória, que trabalha ativamente na Câmara, com deputados e senadores. Eles ajudaram a escrever esse texto. Eu me lembro muito bem disso. A Ana Cláudia era uma, você lembra, né? Outros tempos. Bom, e aí a gente tem o resultado disso. Eu textualmente copiei, porque eu acho muito, muito interessante, e eu vou ler para vocês. Então, é o artigo 215 e 216. O 215 garante o direito à cultura, tá? Assim, basicamente isso. O 216, então, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, aí aparece o termo imaterial, que é tudo que eu não tenho como tocar. É o saber fazer, por exemplo, saber fazer o queijo de Minas, né? Uma dança de roda, o maracatu, enfim. A broa de milho, que é o saber fazer a broa de milho, né? Não é a broa em si, né? Tomados individualmente ou em conjuntos, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas,
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações culturais, artístico-culturais, nos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, assim, abarcou tudo que pudesse ser manifestação cultural dos povos, né? Então, e isso aqui foi a grande conquista que a gente teve, né? E a Constituição nossa, na verdade, ela teve outros avanços em outras áreas também, né? Embora a gente não tenha uma Constituição muito respeitada, né? Mas enfim. Aí eu coloquei que demorou um tempo também para regulamentar tudo isso, quer dizer, você tem isso garantido na Constituição, mas a regulamentação, como é que vai funcionar esse patrimônio imaterial, só veio em 2000, no ano 2000, com o decreto 3551, que ele vai definir o registro, como é que vai ser feito o registro desse patrimônio imaterial. Então ele tem todos os procedimentos muito bem detalhados, porque, por exemplo, no Decreto-Lei 25 de 1937, que cria o IPHAN e institui o instrumento do tombamento, ele também tem alguns procedimentos necessários e ele fala, inclusive, em multa, que você não pode mutilar um bem tombado e tal. E aí, no caso do patrimônio material, a gente vai ter aqui, então, todo o procedimento de identificação, você tem que fazer uma pesquisa muito minuciosa sobre esse bem. Em seguida, ele pode ser registrado, claro, depois de todos os estudos. Isso vai para o Conselho Consultivo. Eu esqueci de falar também que dentro do IPHAN você tem um procedimento, quer dizer, não são só os arquitetos ou os técnicos que decidem o que vamos tombar, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão pode solicitar um tombamento, pode. Então, você acha que uma coisa muito importante, você entra com pedido, documenta, junta material, histórico, fotografias. Quer falar, Valéria? A gente fez o tombamento da obra do Atos. Eu solicitei ao Coutinho, e o Coutinho na época era o diretor do DREF, e me ajudou, e com isso nós temos a obra pública do Alto tombada no governo do Distrito Federal. E no caso da obra dele, tudo que estiver dentro do plano piloto, em nível federal, é tombado também. Por quê? Porque a cidade toda é tombada pelo IPHAN. Entendeu? Então, na verdade, a obra do Atos, ela tem 2 tombamentos, ela tem 2 proteções. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é uma curiosidade, né? Esse termo tombamento só existe no Brasil. Não existe nem em Portugal. Não existe. Em Portugal é proteção. Proteção, como é que eles falam também? Apesar da história vir de lá... Tem outro termo, Coutinho, como é que é? Conservação. Ele está classificado. Na França é classifié. Então, é diferente. Por quê? Bom, isso assim, por quê? Porque a gente não sabe. Agora, o nome tombamento vem porque o arquivo português ficava num edifício que se chamava tombo. Então, a gente tem os livros do tombo, que é o livro onde fica o registro dos bens tombados no Brasil. E aí a gente tem 4 livros. Lá? Aqui. Não, é tudo aqui. Só que assim, foi inspirado lá o nome, entendeu? Então, a gente tem o livro de tombo histórico, o livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, que é um livro só, o livro de artes aplicadas e o livro de artes plásticas. Nós temos 4 livros. Então, quando é tombamento, e outra coisa, a gente só tomba um objeto físico. Eu posso tombar essa cadeira, eu posso tombar esse edifício. Eu não tombo um projeto, eu não tombo uma ideia, entendeu? Eu não tombo um conceito, porque as pessoas confundem, principalmente em Brasília. As pessoas falam assim, a escala está tombada. Não. Escala é um conceito. Eu não tombo um conceito, eu tombo um objeto, uma coisa. Inclusive, o Decreto-Lei 25 fala a coisa tombada. Desse jeito, é estranho, mas fala a coisa tombada. Bom, e aí a gente tem o procedimento dentro do IPHAN, tanto para o tombamento quanto para o registro, por meio do Conselho Consultivo. Então, a gente tem vários estudos que são feitos e que
finalmente vão ao conselho e o conselho vai ter então um relator, né, daquele processo, que vai estudar profundamente aquele processo, vai dar o seu parecer e vai apresentar numa reunião. Então aí o bem pode ser tombado ou não, e ele pode ser registrado ou não. Aí vem o registro. O próximo passo, depois do registro, é a salvaguarda. O que é salvaguarda? No caso do tombamento, eu tenho ações que buscam preservar esse bem, que são conservação, restauração, manutenção. Eu tenho várias formas de conservar esse bem. No caso do imaterial, a gente faz um plano de salvaguarda e esse plano ele tem que ser construído coletivamente, né? Não é o órgão que vai fazer um plano, ele tem que fazer um plano junto com aquela comunidade que detém o conhecimento ou que detém a manifestação daquele bem que foi registrado, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um plano para salvaguarda do queijo, por exemplo, eu tenho que ir lá conversar com os produtores do queijo. Como é que vocês fazem o queijo? Quais são os problemas que vocês têm para fazer esse queijo? Para a gente poder construir um plano. O plano visa a continuidade daquela atividade, né? Porque a atividade em si, o saber fazer, que foi registrado como patrimônio brasileiro. Porque ele tem toda uma peculiaridade, uma forma única, peculiar, que aquela região faz, que é o queijo, inclusive é o queijo de Minas. No caso da capoeira, a gente também tem, na verdade, no patrimônio material, bens de diferentes naturezas. A gente tem os bens que são locais, regionais e nacionais. A capoeira é nacional. Por quê? Porque ela é uma manifestação que acontece em todo o Brasil. Então, a gente considera, é mais difícil, inclusive, você fazer um plano. Porque aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o plano regionalizado a partir de uma localidade, porque você não consegue fazer um plano nacional, né? Mas aí você a cada 10 uma anos, localidade ou você vai em diversos estados? Não, o IPHAN tem representação nos estados, né? Ele pode fazer pelas suas representações estaduais. Mas aí, no caso da capoeira, o cara foi lá na Bahia, ouviu a capoeira da Bahia, a capoeira do Rio, a capoeira de São Paulo. Mas aí elas têm peculiaridades e problemas diferenciados, entendeu? Então eu tenho que tratar caso a caso. E a cada 10 anos o bem ele tem uma revisão, entendeu? Você pode rever se aquela manifestação cultural, aquele saber fazer, aquilo está acontecendo normalmente, sem nenhuma modificação, deturpação ou, enfim, ele está de acordo com o que ele foi considerado, reconhecido e registrado. Isso não quer dizer que o bem que eu não possa mudar, entendeu? Por quê? Porque a cultura é dinâmica, entendeu? A própria arquitetura, a gente sabe disso, que a gente tem intervenções e que você vê que são intervenções atuais num bem tombado. Você hoje faz adaptações em edifícios para receber um outro uso, né? Por exemplo, o Museu do Louvre era um palácio, hoje ele é um museu, né? O Museu Vivo da Moracandanga era um hospital, depois ele foi residência e hoje ele é um museu. Então você pode ter modificações para adaptar para aquele uso, que é aquele conceito lá atrás que a gente viu, né? Que o valor de uso começa a ser importante. Porque se o homem não puder usufruir desse bem, só contemplar é muito pouco, entendeu? Aí ele fica só como monumento, ele não tem essa função de uso, né? Bom, aí a gente tem um último conceito que eu queria mostrar, que é de paisagem cultural, que a Unesco, na década de 90, criou esse novo conceito, e esse conceito já é utilizado no Brasil. E é esse que você pode perder, né? Também, porque esse também é a mesma coisa, ele não é como tombamento, é diferente. Por quê? Porque olha aqui, é uma porção peculiar do território nacional, representativo do processo de interação do homem com o meio ambiente. O meio ambiente, ele muda, né? Você tem catástrofes, você tem inundações, você tem várias coisas que o meio ambiente pode modificar aquele espaço, aquela paisagem. E o homem também. Então,
aqui eu trouxe para mostrar, esses são os espaços no Rio de Janeiro que são considerados paisagem cultural. Inclusive hoje é chancelado, não é tombado, aí a gente tem outro instrumento, a chancela. O que é a chancela? É um título que você dá, mas não é tombamento. Que é patrimônio mundial também, tá? E é isso, ele tem que considerar sempre as constantes alterações da cultura, do meio ambiente, da função, por isso que é um objeto mais dinâmico, entendeu? E ele não pode ser utilizado, a gente não pode utilizar um instrumento de tombamento, tá? Bom, aí nós chegamos na educação patrimonial. Por que eu falei tudo isso? Porque a educação patrimonial, ela trabalha com a cultura na sua forma mais ampla, entendeu? E ela trabalha fundamentalmente com a participação do cidadão. Sem a participação é impossível fazer educação patrimonial. Então, o conceito que o IPHAN tem hoje de educação patrimonial é esse. Constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais, quer dizer, está lá na escola, numa grade curricular, como pode não estar, e que tem como patrimônio, o foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Bom, isso também não significa que a educação patrimonial só vai trabalhar com bens consagrados e reconhecidos, entendeu? Por quê? Porque a cultura é muito importante para as pessoas. Você vai para uma cidade, enfim, você tem várias questões peculiares daquela cultura que não são reconhecidos, nem no próprio município, mas aquilo é importante para aquelas pessoas, entendeu? Então, você tem que considerar também isso. E não significa que tudo que aquela comunidade vai discutir, escolher, definir como seu patrimônio, que isso vai chegar ao tombamento. Não necessariamente, entendeu? Você pode preservar uma manifestação cultural, um patrimônio, sem um instrumento legal te dando o apoio. O que é que eu estou dizendo com isso? Você não precisa tombar, chancelar, nem registrar. Você pode sim e deve manter essa cultura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, festa junina. A gente lembra que festa junina, a gente tem há quanto tempo? Eu me lembro que eu era menina de escola primária lá e eu dançava na festa junina. A festa junina não era reconhecida como patrimônio, mas ela era um patrimônio nosso, sempre foi, faz parte da nossa cultura, né? Então, isso é muito forte, a gente tem que entender isso para entender que a educação patrimonial vai trabalhar nesse aspecto mais amplo possível. Bom, e aí então, a questão da educação, ela passa a não ser essa educação de mão única, só de informação, de passar informação para o aluno, mas ela passa a ser uma educação onde a comunidade é produtora desse saber, desse conhecimento, dessa cultura e vai fazer essa interação. Quer dizer, não tem um detentor da verdade e nem do saber completo, entendeu? É por isso que isso é interessante no trabalho de educação patrimonial. Não quer dizer que a gente, nos trabalhos de educação patrimonial, a gente não valorize o que a gente já tem, que já é consagrado. Não estou dizendo isso. Claro que a gente vai continuar valorizando tudo isso, mas a gente tem também que saber ouvir o outro, quer dizer, é uma forma diferente de trabalhar, entendeu? Bom, o que mais aqui? Bom, ela procura então identificar e fortalecer esses vínculos, né, com as comunidades detentoras do seu patrimônio, e ela pode utilizar várias metodologias, a educação patrimonial. Então, por exemplo, eu coloquei isso aqui porque treinamento para atividades específicas e formação de mão de obra. Teve uma época que a gente tinha uma modalidade que se chamava Oficina Escola. Oficina Escola teve em várias regionais do Brasil, eu me lembro bem da Paraíba. O que era? Você tinha que formar mão de obra para restauração. Entendeu? Então você fazia uma escola, montava um projeto onde principalmente alunos de baixa renda
iam para essas aulas, mas eles tinham que também ter a sua escola formal lá, então tinha a continuidade de grade curricular normal. Além disso, ele aprendia um ofício. Então, ele ia ser o carpinteiro, o pintor, o marceneiro, o restaurador, o que trabalhava com ferro ou com a pedra, né? Então, você tinha uma formação específica. Isso aconteceu muito numa época passada. Esses projetos, eu não conheço atualmente nenhum projeto nessa linha, mas aconteceu. Teve no Rio de Janeiro, na década de 90, no município do Rio, uma ação similar, junto também à comunidade carente, numa época que já se antevinha a necessidade de restaurar, que teve, né, nessa última década, antes das Olimpíadas e tal, já... E tem uma outra coisa interessante, porque tinha também renda, entendeu? Como eram pessoas mais pobres... Foi então uma de mobiliário. Foi, mobiliário moderno. Foi. E restaurou quase que todas as obras do Palácio da Alvorada. Foi exatamente. Foi a primeira e segunda. Ele fez dois cursos. Fez 2 cursos. E o terceiro curso a gente fez com o Instituto Federal de Brasília. E aí foi o IFAM com o Instituto Federal, a gente fez junto com eles. E também foi nessa linha, restaurando o mobiliário moderno de Brasília. Por quê? Porque você tem que ter uma mão de obra específica, especializada, né? No projeto da Oficina Escola, os adolescentes tinham também renda. Por quê? Porque eles passavam, era educação integral, eles passavam o dia inteiro estudando. Eles tinham que estudar a escola formal dele lá. E depois ele tinha formação específica de mão de obra específica, né? Cada um na sua área. E aí eles tinham salário. Então isso era muito importante, foi muito bom. Mas isso infelizmente acabou. Depois a gente tem também outro tipo de atividade para a educação patrimonial, que é toda a parte de divulgação que a gente promove. Aqui, ó, eu trouxe uma série de publicações, de livros. Tem umas que foram feitas pelo próprio GDF, essas aqui, ó. Visite o Museu Vivo, visite o Catetinho, o Palácio de Tábuas, visite a Praça dos Três Poderes. Então, essas publicações são publicações numa linguagem bem simples, acessíveis, utilizadas como material para educação patrimonial. E também, um dos pressupostos da política de educação patrimonial é utilizar esses espaços públicos, então museus, casas históricas, praças. Você não tem que ficar confinado numa sala de aula para discutir patrimônio, você tem que sair para a rua, porque o patrimônio está ali, aqui em Brasília é o patrimônio urbano, né? A Glorinha lá, a professora da Escola Classe, Escola Parque, ela fez um projeto muito interessante, ela saía com as crianças lá pela unidade de vizinhança, conversando, mostrando, trocando ideias. Por quê? Porque as crianças iam só para a escola. Geralmente as crianças que vão para aquela escola não moram ali na vizinhança, né? Vêm de outras localidades mais longe. Então, ela procurava mostrar para as crianças como é que era aquele espaço. E ela fazia uma aula ao ar livre. Então, você tem que utilizar vários... e aqui tem o inventário participativo. O que é o inventário participativo? Tem uma outra publicação aqui do IFAM. Isso tudo tem na internet, viu, gente? Só o livro da Cecília e da Marisa que não, mas o resto eu acho que tem na internet. Esse aqui é muito interessante, é o inventário participativo, que é, na verdade, um desdobramento do inventário pedagógico. Eu vou explicar já o que é o inventário pedagógico. Porque eu estou indo e voltando, depois eu explico isso aqui. Bom, um projeto de interação também surgiu lá no CNRC. Existia um projeto na época que buscava a articulação, interação entre educação básica e os contextos culturais do país. Então, essa questão da educação já foi pensada lá atrás e influenciou fortemente a política que a gente tem hoje. Por quê? Porque era um trabalho muito avançado, assim como eu acabei de falar a questão do patrimônio imaterial, né? Ela pressupunha, então, ampla participação da comunidade, a participação da escola em todos os processos de conhecimento dessas manifestações, o uso dos espaços para aprendizagem e no IFAM também teve uma forte influência da metodologia inglesa.
O termo educação patrimonial vem do inglês, Heritage Education, né? Então tinha um método de trabalhar que influenciou muito, principalmente na década de 90. Aí eu ainda estou lá atrás, tá? Depois, em 96, esse guia, o IFAM lança esse guia básico de educação patrimonial. Esse eu não sei se tem para download no site, mas eu acho que isso tudo está esgotado. E aí ele tinha uma proposta toda metodológica, qual era? Se baseava nisso, a observação do patrimônio, o registro, a exploração e a apropriação. Como é que é isso? Por exemplo, esse projeto aqui, eu participei dele, o Conhecer para Preservar, Preservar para Conhecer. Só o nome do projeto você já saca todo o conceito dele, né? Então ele era feito com as crianças na terceira série, era uma articulação que o IFAM de Goiás tinha. A gente, na verdade, na época, a gente tinha uma grande superintendência regional. Então, na cidade de Goiás, existia um escritório técnico do IFAM. Ele fazia uma articulação com a prefeitura e com as escolas municipais para trabalhar a questão do patrimônio cultural da cidade na terceira série da escola. Por quê? Porque na terceira série que as crianças começam a estudar a cidade. Como é que é a sua cidade, como é que ela nasceu, como é que ela evoluiu no tempo e tal. Então, o que o IFAM fazia? O IFAM proporcionava material mesmo, papel, tinta, lápis de cor, e dava uma formação para essas professoras, e elas faziam essas atividades de observação na cidade, caminhando pela cidade. Então iam no museu, iam numa casa histórica, e aí falavam sobre aquele espaço, e as crianças também falavam sobre a sua história, o seu patrimônio, a sua memória. Como é que a sua mãe fazia uma comida X lá, entendeu? Que era típica da cidade. Isso tudo faz parte da cultura deles. E aí eles depois faziam registros através de desenhos e de textos, poesia, redação, e tudo isso depois se montava uma exposição e abria para toda a comunidade aquela exposição. Então você valorizava com isso, você estava valorizando tanto o patrimônio consagrado quanto a cultura local, né? Então foi um trabalho muito interessante, ele aconteceu em Goiás e Perinópolis. Bom, aí só em 2004, olha como que demorou. 5 minutos, já estou acabando. 15? Porque depois a gente já está vendo. Claro, claro. Em 2004 é que o IFAM vai criar uma entidade, unidade específica para tratar desse tema, tá? Através desse decreto. E os pressupostos vão ser aqueles mesmos que a gente viu que vieram lá do projeto Interação, né? Participação efetiva da comunidade, associar os bens culturais com a vida cotidiana das pessoas, fortalecendo esses vínculos. O poder público atuando como mediador e fomentador desses processos. Por quê? Porque o patrimônio cultural é um campo de conflito. Claro que é. Porque eu tenho uma sociedade envolvida, as pessoas pensam diferente, a gente tem, no caso das cidades, a especulação imobiliária, que é muito forte. Então, é um campo de conflito muito grande, né? Você tem as intolerâncias com relação à religião, a gênero, opção sexual, enfim, você tem uma série de preconceitos e dificuldades que você tem que saber tratar. Então, o poder público, aí, ele deve atuar como fomentador dos processos, né, de discussão e de participação da comunidade, mas como mediador também, possibilitando esses espaços. Então, essa é a ideia. E depois o IFAM também, não, ainda é antes disso. Bom, aí os territórios como espaços educativos, que é a mesma coisa, tá vendo? Que estava lá atrás no projeto Interação. Outra coisa muito importante é a intersetorialidade das políticas públicas, que é muito difícil fazer, mas é importante. Então, é articular políticas de turismo, de educação, de meio ambiente, saúde, desenvolvimento urbano, com as políticas culturais. Por quê? Porque isso tudo está imbricado e relacionado. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da panela das goiabeiras lá do Espírito Santo, que são umas panelas de barro, que tem
uma técnica específica para ser feita, e essa técnica, essa maneira de fazer e a própria panela, ela é registrada como patrimônio imaterial. Só que ela usa para colocar o barro para cozinhar, porque o barro tem que ser cozido, né? Ela usa um material específico da natureza, entendeu? E se a gente não tiver os processos muito bem definidos e com muito cuidado, você não tem a sustentabilidade daquilo, entendeu? Você pode perder, por quê? Porque eu posso perder, por exemplo, uma matéria-prima, ou o barro propriamente dito, entendeu? Então você tem uma série de questões que estão relacionadas, o meio ambiente está relacionado com isso, né? Então você tem processos econômicos, tudo isso é muito importante que essas políticas todas estejam articuladas. No Brasil isso é muito difícil de fazer. Atualmente, eu ouvi dizer que estão com um projeto aí de relacionar patrimônio com turismo, né? Eu escutei essa história aí, mas também não sei detalhe, não sei de nada. Agora, até isso tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o turismo, se ele for feito de qualquer maneira, ele destrói o patrimônio. Ele destrói. Olha, eu morei 3 meses em Malta, fui fazer um curso lá. Eu fui visitar os sítios arqueológicos, que são inclusive patrimônio mundial, maravilhosos. Cheguei eu não sabia que eu tinha que fazer a reserva pela internet. Então eu não consegui entrar, não entrei. Eu assisti o filme lá e tudo, comprei os livros, mas não consegui entrar. Mas é super cuidadoso a visita. Você só pode visitar, acho que são 20 pessoas por dia, porque é uma caverna. O sítio é uma caverna e ele tem lá a temperatura correta, entendeu? Então não pode. Por quê? Porque se você colocar muita gente lá, você vai destruir o sítio. Então o turismo tem que ser controlado também. As pinturas do Giotto, em Pádua, quando obviamente, você compra o ingresso com antecedência, porque só 30 pessoas podem entrar. E antes a gente entra numa sala ar-condicionada, numa temperatura X, onde você passa meia hora para que todas as pessoas tenham a mesma temperatura para poder entrar na igreja e ver os afrescos do Giotto, porque se tiver um suado a 40 graus, outro a 25, com certeza você começa a danificar o que está sendo gravado. Mas é isso. Então, é exatamente isso. Então você precisa de ter articulação das políticas para trabalhar com patrimônio. Vou mais rápido um pouquinho. Bom, aí o inventário participativo. O inventário participativo, que é o conteúdo desse livrinho aqui, ele tem todo um método de trabalhar. Então ele vai ter as fichinhas para se preencher. Na verdade, como é que você começa a fazer um inventário participativo? Você define, vamos supor, eu vou fazer Pirinópolis. Aí, quero fazer inventário participativo em Pirinópolis. Então eu vou chamar as pessoas, contactar grupos sociais, o pessoal da cavalhada, o pessoal da escola, tem o pessoal da banda, o pessoal do IFAM, todas as pessoas, as escolas, né? A prefeitura, todas as pessoas que têm relação ali. Aí eu vou chamar para uma reunião. Aí a gente vai conversar, discutir, aí a gente vai dizer, bom, qual vai ser o recorte espacial? Nós vamos fazer o inventário participativo em que área? Aí se define de forma conjunta e a gente começa a fazer a primeira etapa, que são os levantamentos. O levantamento preliminar e a pesquisa de campo, que pode ser colher informações, fotografar, colher depoimentos de pessoas, história oral é muito importante nisso, né? Depois, a gente tem a segunda parte, que é a identificação, que é quem é que eu vou realmente entrevistar, eu vou colher esse material. E como produto final, eu coloquei só um exemplo aqui, isso inclusive é de cavalhadas, tem umas fotos aqui. Mas você pode trabalhar com filme, com depoimento só, depoimento oral, fotografia, com textos. E aí você organiza esse material e expõe para toda a comunidade. Isso faz parte desse livrinho aqui, o Inventário Participativo. E aí ele tem
Aqui, ó, tá vendo? Tem as fichinhas todas para preencher e ele tem as várias dimensões do patrimônio material. Então tem os lugares, as celebrações, que mais que tem aqui? A ficha do território. Então aqui, ó, são os modelos de fichas. Isso tudo vocês encontram na internet. Eu não quis mostrar isso aqui porque, na verdade, o IPHAN, quem trabalha com isso no IPHAN é que faz uma oficina específica. Tem uma profissional que faz, ela já fez aqui em Brasília, em várias escolas que a gente organizou, nas regionais de escola aqui de Brasília. Então, ela foi, por exemplo, para o Paranoá, no Bandeirante, Gama, ela foi para alguns lugares e deu essa formação. Por quê? Para incentivar que as professoras pudessem começar esse trabalho, porque isso pode ser no âmbito da escola, não precisa ser, não é no IPHAN, entendeu? Pode ser no âmbito da escola também, trabalhar com as crianças, porque você está estimulando que as crianças, despertando nelas as memórias do lugar, da sua família, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, Ceilândia tem lá o seu patrimônio, a caixa d'água, tem a casa do cantador, né? Tem as manifestações culturais de Ceilândia. Então, é para isso, é para considerar e trabalhar com a cultura local. Não é uma coisa assim para o consagrado, não, tá? Bom, esse inventário participativo, ele surgiu do inventário pedagógico, que aí é que eu trouxe aqui como é que a política estava definida no IPHAN. Estou falando estava porque as coisas estão mudando, viu, gente? E eu não estou falando em nome do IPHAN, mas enfim, é assim. O primeiro é a inserção do tema na educação formal. Foi uma parceria que foi feita com o MEC em 2011. Foram definidos 2 grandes projetos. O programa de extensão para curso superior, que chegou a ter 19 milhões para projetos, e o de educação básica, o programa Mais Educação, aonde se definiu esse inventário pedagógico e que funcionou de 2012 a 2015. Esse trabalho acabou, não existe mais. Eu perguntei lá e me disseram o seguinte: desde o ano passado, no final do ano passado, o programa Mais Educação só trabalha com reforço escolar para matemática e português. Pronto, acabou. Porque a ideia aqui era trabalhar com educação integral, entendeu? Quer dizer, tanto a criança ficar o dia todo na escola, como ter uma formação mais ampla, né? E, enfim, isso não existe mais. A questão da gestão compartilhada é a questão do fomento à rede Casas do Patrimônio. O que é isso? Casas do Patrimônio foi uma ideia que surgiu depois de muitas discussões em fóruns, em seminários, em congressos onde o pessoal do IPHAN, com as comunidades e os estados, discutiram as ações de educação patrimonial, que era ter os espaços onde a gente poderia trabalhar toda a questão do patrimônio cultural e da definição da política cultural, entendeu? Então, era para chamar, por exemplo, as escolas, instituições de ensino, associações de moradores, os grupos detentores dos bens culturais, como eu falei, por exemplo, o pessoal da Cavalhada, né? E para quê? Para que esses grupos conversassem, discutissem sobre a sua cultura e definissem a política. O que nós vamos fazer? O que é preciso fazer, né? E isso é gestão compartilhada. E é uma coisa nova no IPHAN, no patrimônio, mas é muito importante, porque isso já acontece no resto do mundo. Você vai em qualquer lugar do mundo, não é igual aqui. O governo faz um projeto, vou fazer isso aqui, pronto, aprova lá e faz. Estou falando projeto de intervenção na cidade. Não, nos outros lugares do mundo, os projetos são feitos e são discutidos com a população, entendeu? Tem discussões públicas, não é audiência pública, que aqui se faz de conta, que a população participa fazendo audiência pública. Já vi muito, isso você faz de conta, entendeu? E você vê o nível das pessoas, as pessoas começam a aprender participando, entendeu? Aí ela começa a entender. Eu cheguei a ver umas discussões na Europa que eu ficava espantada. A população fazendo perguntas assim, técnicas, difíceis. Ainda pensei assim, o cara não vai conseguir responder essa, porque era muito difícil. Mas respondia, porque o técnico também está preparado, entendeu?
é outro nível, mas esse estágio se conseguiu lá, por quê? Um longo tempo de amadurecimento e de participação na política, entendeu? A gente fala em política como se fosse aquela política só que se faz lá. Não é no dia a dia, né? Então, isso a gente ainda tem um longo caminho aí para percorrer. Bom, o terceiro ponto é a instituição de marcos programáticos, que a gente chama então das publicações, e os marcos legais, que é a portaria 137, que é a portaria do IPHAN, que define as diretrizes do patrimônio. Aí eu trouxe como exemplo algumas publicações, né? Essa aqui é sobre superquadra, que o IPHAN fez, que é muito interessante, que é sobre o espaço da superquadra. Fala da unidade de vizinhança, fala das principais características a se preservar nesses espaços, numa linguagem muito simples. Aqui é Atos Colorindo Brasília, que é uma publicação infantil, para trabalhar com crianças também. Também ela trata da obra do Atos, mas ela começa tratando do patrimônio, da cidade, e aí ela dá a importância enfim, o foco é a obra dele, mas você percorre tudo isso, porque se eu não preservo a cidade, se eu não preservo o urbano, não posso preservar só a obra do Atos como uma relíquia, entendeu? Ela está inserida nisso, então é muito importante todo esse processo. E o outro livro é um livro muito interessante, eu trouxe tudo aqui, gente, depois vocês dão uma olhada aqui. Esse outro aqui foi escrito por uma colega nossa, Elisa Leonel, Gabriel em Brasília, a cidade com asas. É muito interessante porque é a história de um menino que mora em São Paulo que não conhece Brasília. Então ele vem para Brasília e a convite de uma tia para passar uns dias e conhecer. E ele vai percorrendo a cidade e ele vai se impactando, né, com uma cidade completamente diferente. E aí ele vai descobrindo essa cidade nova para ele e ele vai descobrindo que essa cidade é patrimônio também. Então é muito interessante esse livro. Esse já é infanto-juvenil, esse é bem infantil, o outro é infanto-juvenil. E esse aqui é para para adolescentes e adultos, esse aqui. Aí é a portaria, que eu não vou ler, porque, enfim, depois vocês vão ter aqui o PowerPoint e podem... Aí eu trouxe isso aqui só como um exemplo, que é muito interessante também, que é a aplicação do inventário participativo no Minhocão em São Paulo. Olha que legal. Por quê? O Minhocão é uma intervenção urbana muito dura na cidade de São Paulo, porque ele visou o quê? Só facilitar a circulação, a mobilidade, eu ir daqui para lá. Mas ela não considerou quem morava aqui. Olha aqui, pensa bem numa pessoa que mora aqui de frente para isso aqui. Eu já vi em filmes, é um negócio horrível, né? Bom, hoje esse espaço é considerado uma cicatriz na cidade, né? Então tem uma discussão muito grande em São Paulo já há algum tempo, mas há pouco tempo, demolição ou construção de um parque linear. Inclusive nos domingos isso aqui é o eixão deles. E agora nos domingos eles fecham, né? Estendendo para a semana também, está limitando o horário de funcionamento. Eu não sabia. As noites não... Aí o que acontece? Duas pesquisadoras e professoras universitárias resolveram aplicar o inventário participativo, a metodologia do inventário, nesse espaço, no Minhocão. Para quê? Para descobrir qual era a cultura, o que acontecia naquele espaço, né? E aí ela delimita o Minhocão, o Largo do Aroche e a Praça Roosevelt, que estava ali, enfim. Ela tinha que fazer uma delimitação, porque, enfim, o espaço é muito grande, né? E aí ela vai aplicar essas fichas e essa metodologia, né? Então ela vai usar as referências. Primeiro, os grupos sociais são os trabalhadores e moradores. As referências preliminares, ela sabe que lá tem celebrações, expressões, lugares, saberes, edificações e objetos importantes para aquela comunidade. Aí ela definiu eixos em função do que existe lá. Então, tem o eixo da cultura política, que são as manifestações políticas que acontecem nesse espaço, a cultura LGBT, arte urbana, multiculturalismo e cultura popular. Por quê? Porque é uma população de baixa renda e, por outro lado, tem muito imigrante
latino-americano também nessa área, né? E aí ela vai identificar, eu estou resumindo, tem um texto na internet, vocês conseguem pegar, e tem a bibliografia aqui. Inclusive o trabalho está em procedimento, ele não está pronto. Então tem a celebração, o festival do Baixo Centro, a parada gay, eu não sabia, a parada gay nasceu aí, nesse espaço. Depois é que ela foi lá para a Avenida Paulista. Aí tem a festa de Santa Cecília, que é uma santa que tem uma igreja lá. As edificações, a sede do IAB é uma edificação importante desse espaço, o Teatro de Arena, as casas da Vila Adelaide, que são umas vilinhas que tem em São Paulo, né? As expressões esparrama pela janela, que é a arte urbana. Depois tem Pajubá. O que é Pajubá? É a linguagem da população LGBT. Eles têm uma linguagem específica, expressões específicas que eles chamam de Pajubá. O carnaval de rua e a ocupação de edifícios vazios, que isso tem muito em São Paulo, né? Então, e aí ela define lugares, o Baixo Minhocão, o Circuito dos Templos, a Feira de Santa Cecília, aí os saberes. O que são os saberes? O grafite, que é a arte urbana, a montagem das drags, o que é? É a maquiagem e a montagem das drag queens do bairro, né? GLDs é um Instituto de Mulher Negra e é a culinária popular internacional, por causa dos imigrantes, né? Aí, vamos ver o que ela concluiu. Concluiu assim, na fase que ela está, porque ela ainda está desenvolvendo o projeto, né? Que o Minhocão é um lugar de atividade cultural multidiversificada e que está fora do mercado. Por quê? Porque é para uma população de baixa renda. O mercado não se interessa, né? O mercado está interessado em ganhar muita grana e não é o caso aí. Então, está fora do mercado. Tem uma apropriação e um uso social intenso e são formas de produção de cultura diversas e complexas. Por quê? Porque você vai lidar com diferentes manifestações e diferentes segmentos sociais em função da peculiaridade do seu grupo social, né? A questão dos negros, do LGBT, do imigrante. Então, cada grupo é um grupo. Claro que eles se relacionam, mas eles têm as suas peculiaridades e a sua manifestação cultural própria. E aí eu coloquei aqui o nome do texto dela, que é o Patrimônio contra a Gentrificação. Por quê? Porque ela sabe que... Por que ela fez esse trabalho? Ela sabe que se houver uma intervenção muito forte do poder público, um investimento muito grande, esse espaço ele vai ser elitizado, ele vai ficar caro. E essa população que está aí vai ter que ir embora, entendeu? Então isso acontece muito com relação ao patrimônio e, enfim, aos espaços urbanos, né? Agora, você tem formas de fazer isso. Eu dei o exemplo que na França você tem a locação social e você tem instrumento no Brasil, é porque as pessoas não querem usar. Existe no Brasil como é que fala? Josi, me ajuda aí que você sabe. Interesse social. ZEIS. Zona de Especial Interesse Social. Isso existe. Quer dizer, agora isso tem que ser definido no plano diretor. O que são zonas de especial interesse social? Eu defino, numa fração urbana, uma área onde ali a prioridade é a habitação popular, por exemplo. Então eu garanto que as pessoas ali vão conseguir sobreviver naquele lugar. Por quê? Porque eu não vou permitir que, por exemplo, você junte 3, 4 lotes num grande lote e faça um grande empreendimento de apartamentos. Ou um shopping center, por exemplo, e sofistique o lugar, entendeu? Então você começa a garantir por esse instrumento. Só que isso é uma questão, por exemplo, a população brasileira desconhece esses instrumentos, não participam dos processos e essa coisa não vai para frente. A ZEIS começou no Brasil, em Recife, porque em Pernambuco o pessoal danado. É combativo, né? Então a ZEIS nasceu no Brasil, em Recife. E esse instrumento existe. Agora, existe inclusive no Estatuto da Cidade, que está previsto em lei. Qualquer município pode utilizar, só que ele tem que colocar no seu plano diretor, aprovar por uma lei, né? E instituir. Bom, eu acho que eu terminei. É isso, gente. Eu procurei dar um panorama geral, porque o tema é muito amplo e vamos dizer assim, muito
É complexo também, né? Eu não entrei muito a fundo nos temas, porque o tempo é curto, mas eu achava importante colocar esse processo, né? Desde quando começou lá, que eu tinha o monumento, passando pelo urbano e agora chegando nas manifestações culturais. A coisa que passa a ser até etérea, imaterial, não é o que eu posso segurar na maioria das vezes, né? Enfim, e é a questão importante que é a interação social e a participação da população. Quer dizer, a educação patrimonial tem tudo a ver com tudo isso, né? Sem isso, a gente não consegue preservar nenhum patrimônio. Eu também fiz um trabalho, eu esqueci de falar do meu, que foi minha dissertação de mestrado, que é Memória, Cidadania e Gestão do Patrimônio Cultural de Brasília, em que eu fiz uma pesquisa, claro, que eu trabalhei muito tempo com isso, trabalhei anos no IPHAN, na gestão desse patrimônio, então eu conto toda a história, como é que a cidade foi tombada, como é que foram os processos, o procedimento todo, quais os problemas da gestão desse espaço, né? E, enfim, no final, a minha conclusão é exatamente essa. Se o patrimônio não tem importância para o homem que vive ali, para a população que vive ali, ele não vai ser preservado. Não tem governo, não tem ação governamental que dê conta disso, entendeu? Porque é preciso que seja importante para as pessoas, porque se as pessoas não identificarem, não conseguirem ter uma identidade com aquilo, não gostarem, não se apropriarem daquele espaço, fica muito difícil. E a gente vê que Brasília, embora seja tombada, uma cidade tão nova, ela também sofreu alterações a partir da apropriação social desse espaço, né? Por exemplo, onde a gente está, a abertura principal não era para lá, era para cá, né? Ela foi trocada. Por quê? Porque as pessoas vinham das suas cidades e elas estavam acostumadas que o comércio era voltado para a rua, né? Então ela sentia necessidade disso, porque a cidade já era muito diferente das outras, né? Então essas coisas foram mudando e outras coisas também. Isso não significa que a cidade deixou de ter importância, que ela deixou de ser patrimônio, nada disso. Então a gente precisa saber o que a gente intervém, de que forma a gente intervém para manter a essência daquele bem, preservar aquele bem, mas aquele bem também tem que responder às demandas contemporâneas das pessoas, né? Porque se ele não responde a essa demanda, ele vai ficar anacrônico ou as pessoas vão começar a deturpar esse bem. Então, e tem interferências, intervenções que podem ser nocivas, né? Então, é um assunto muito complexo, mas é muito, muito interessante. E tem a ver com a vida da gente na cidade, né? Bom, gente, é isso. E agora, estou pronta para as perguntas. Eu perdi uma anotaçãozinha que eu queria fazer aqui, que você fala que essa consciência começou em lugares como Salvador, Minas Gerais, lembra? Lá no início, na década de 20. Foi estado. Minas, Pernambuco e Bahia. Que eram os lugares que tinham o patrimônio mais representativo, mais forte no Brasil, né? E que ainda não estavam tão modificados, porque São Paulo e Rio já estavam, né? Minas, Pernambuco, Bahia. Agora, o assunto é fascinante, vocês têm muito material aqui, ó, pode dar uma olhada se quiser, passar aí, ó, vocês se quiserem ver. E o material de educação patrimonial, tem também, esse aqui é muito interessante também, ó. Esse aqui foi feito pelo pessoal da Secretaria de Educação, inclusive ela chama aqui, ó, modos de ver, modos de ler, roteiro para o uso do material didático, que é esse livro aqui. Então, o pessoal da Secretaria de Educação fez, e aí o IPHAN divulgou esse livro. Esse livro foi entregue para as regionais de ensino, definidas pela Secretaria, junto com essa publicaçãozinha aqui, que foi feita por eles, que era de que forma eu posso utilizar. Claro, você pode utilizar de N formas, não só as que estão aqui, mas isso aqui era um roteiro para as professoras utilizarem esse material em sala de aula. Esse aqui também esse é muito interessante, ó, arqueologia divertida. Esse é um
uma cartilhazinha ó, sobre arqueologia, explicando o que é arqueologia. Por exemplo, pouca gente sabe que Brasília tem sítios arqueológicos tem de 6 mil anos. Pouca gente sabe. No Lago Norte. Isso aqui a gente encontra também. Tem Taguatinga também, tem Taguatinga e... Do SMDB. SMDB não, Não, é FMI. Não, tem um que ela foi descoberto, o mais recente foi descoberto lá perto do... Deixa eu ver. Itapuã. Itapuã, Paranoá. Porque era uma... É do Paulo Bertrand, aquela história ali. Não, Mas tem esse. Tem. Esse era um condomínio que estava sendo construído e no licenciamento do condomínio tinha que se fazer a pesquisa arqueológica. E aí foi encontrado o sítio. Maravilhoso. Esse aqui ó, é só sobre os acampamentos pioneiros de Brasília. Que fantástico. Essa é uma publicação da IFAM, uma publicação muito interessante, porque ela vai mostrar as igrejas, quer dizer, o remanescente hoje são as igrejas, né? De Candangolândia, Paranoá. Esse aqui é o livrinho sobre Brasília, e esse aqui é o sobre educação. E eu encontrei em casa, isso aqui eram os boletins que o IFAM fazia, ó. Esse era dos 100 anos do Rodrigo, de Melo Franco. E olha aqui as matérias. Programa de Educação Patrimonial, Oficina Escola, Formação de Mão de Obra, Conhecer para Preservar, Preservar para Conhecer. 4 matérias sobre os programas de educação. Nós pioramos muito, hein? Foi, infelizmente, né? Mas eu acho, sabe, Valéria, que essas coisas são cíclicas. A gente vai conseguir. Agora vai demorar. Esse está esgotado. Não tem mais. A pergunta. Sim. Ai, deixa eu ver esses aqui. Não, pessoa do IFAM, você falou que trabalha com formação de educadores. É a Sônia Ramplin Florencio. Uma pessoa ótima, maravilhosa. Procure ela lá. Estante virtual. Às vezes tem, no estante virtual, às vezes você consegue. Ela está perguntando do meu livro, mas meu livro está esgotado, não tem mais. Acho que foi uma edição pequena. Alguém quer ver? Tem que fazer outra. Tem que fazer outra edição revisada. Esse daqui você já viu. Quem sabe agora eu aposentei, vou ter tempo, né? Eu faço. Eu quero pergunta. Sim. Assim, não é nem bem uma pergunta, mas fazer uma observação. Você falando de um assunto bastante interessante, né, para se trabalhar e tudo mais. Eu sou professor de artes, né, você faz a educação, fiz meu mestrado na arquitetura lá na UNB, com o tema de educação patrimonial, inclusive sobre o Arce Cocão, né. E atualmente estou pesquisando meu doutorado justamente na continuidade à educação patrimonial, mas voltado para a questão da história da cidade. Né? Você citou o momento que as crianças, a partir dos 3 anos de idade, né, já começam a estudar. Não, os 9 anos, na terceira série. Terceira série. Terceira série. E assim, a minha pesquisa especificamente está dentro da educação de jovens e adultos. Né? Sou morador do Cruzeiro e leciono também no Cruzeiro. Mas o que eu tenho percebido, por exemplo, é que a universidade, que nós temos aqui na UNB, está muito distante da comunidade. Sabe? Muito distante dessa... Não integra, né? Sabe? Não integra. Já tentei na arquitetura, já tentei na educação. Lá na arquitetura tem uma professora que está com uma linha de... A Ana Elizabeth. Não, a Ana Elizabeth é professora que atua muito na área de patrimônio, mas é outra, é a Cláudia. Cláudia Naves, se não me engano, ela tem uma linha de pesquisa em educação patrimonial. Tem, Cláudia Naves é o nome dela. Pois é, e assim, eu tenho visto isso, que não tem uma aceitação. A universidade está muito distante. Não sabia da Cláudia Naves. Cláudia Naves, né, de ambiente, né? Professora da arquitetura. Porque tem linha de Ela é filha pesquisa. do Salomão, Deve ser outra Cláudia. Não sei. Né? Então, assim... E tem um outro lugar lá no UNB que você pode procurar, que é aqueles núcleos. Não tem uns núcleos de pesquisa? É o NECOIM, que era, você procura José Walter. Núcleo de Estudos. José Walter Nunes. Núcleo de Estudos. Ele é sociólogo, historiador,
e a área dele é patrimônio. Ele fez doutorado em História Social na USP e o tema do patrimônio. E ele trabalha com patrimônio. José Walter Nunes. É. Ele também era do CNRC, da Promemória. O que aconteceu? Essa época que nós estamos vivendo aqui, nós já vivemos. Lá na década de 90 com o Collor. O Collor acabou com a Fundação Nacional para a Memória, com o IFAM, acabou com tudo. De um dia para o outro, assim, acabou. E a gente não tinha nada, nem com o que trabalhar. Era só fazer um inventário, porque o órgão tinha acabado. Aí ele criou, pressão da população, né, da comunidade, ele criou um outro órgão que chamava Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC. Só que esse nome não vingou. Por quê? Porque o nome do IFAM era muito forte e de muitos anos, aí voltou para o nome IFAM. Mas o que aconteceu? A gente teve que ressurgir das cinzas. Muitas pessoas foram demitidas, tive colegas grávidas demitidas, que era proibido por lei, a gente era seletista naquela época. E depois, muita gente foi embora para a universidade. Pediu redistribuição, transferência e foi embora para a universidade. Então o órgão perdeu muita gente. Hoje o IFAM está bem pior, porque perdeu mais gente ainda, porque as pessoas se aposentaram e não tem renovação. Quer dizer, fizeram concurso, mas não chamam as pessoas. E, enfim, hoje o órgão está muito fragilizado. Além de que não tem recurso financeiro também para trabalhar. Além de que agora agora então está lascadíssimo. Agora não é prioridade mesmo, né? Ao contrário, né? Esse pessoal aí do IFAM atrapalha muito, um povo chato, né? Não deixa construir prédio. E também tem isso, sabe? O IFAM sempre foi, assim, muito sério. O chato, né? Que não diz que não pode. E o IFAM aprendeu a trabalhar de outra forma. Olha, não pode assim, mas vamos ver de que forma pode, né? A discussão tem que ser essa. Não é simplesmente fechar as portas e negar, você tem que fazer o diálogo. Então, a instituição aprendeu que isso é importante e ela tem tentado fazer isso. Sim. Sim, mas a pergunta... Eu não entendi, é núcleo o quê? O núcleo, na verdade, chamava-se NECOIM. NECOIM era Núcleo de Estudos do Centro-Oeste, Oralidade e Imagem. Eles trabalhavam com história oral, eles fizeram filmes maravilhosos. Tem um filme sobre a Vila Planalto, maravilhoso, que eles fizeram. Você conhece, né, Coutinho? Coutinho conhece, maravilhoso. Eles fizeram do Paranoá. Então, era ele, a Nancy... Zé Walter, Nancy e Teca. A Teca se aposentou, a Nancy já faleceu e o Zé Walter está lá na universidade até hoje. E ele é uma pessoa ótima, vai conversar com ele, você vai gostar. Eu estava tentando agora na educação, mas não é o caso aqui, mas voltando dentro da minha pergunta. Sim. Né? Então, assim, é uma luta muito grande, porque, por exemplo, eu até hoje trabalho com a educação patrimonial na escola e parece um trabalho de formiguinha, sabe? Agora temos o dia do patrimônio, né? Educação patrimonial, 17 de agosto. Eu mesmo dei palestra na escola do trabalho. É o Dia Nacional do Patrimônio, porque é o dia do nascimento do Rodrigo Melo Franco. E sabe, e parece que eu estou chorando gelo, sabe? Então não dá vontade de desistir. Não, mas não desista, não, porque é isso. Você tem que ir trabalhando como formiguinha mesmo, mas conquistando pelo cotidiano. Porque, por exemplo, você vai trabalhar com criança, você tem que ir no universo da criança, do adolescente também. Então, você vai trabalhar com adolescente em Brasília, no patrimônio de Brasília, você tem que começar pelo rock, entendeu? Vai trabalhar com rock, é o berço do rock, do país era aqui. Renato Russo, Legião Urbana, né? Vai trabalhando aí, daí você sai para um monte de outras questões, você consegue trabalhar outras questões, entendeu? Eu acho que a gente tem que saber pegar o ponto. O ato é matéria obrigatória na quarta e na quinta série. Isso é uma outra coisa, por exemplo, educação ambiental. A gente sabe por que eu sempre falei isso, por que meio ambiente é mais forte do que patrimônio cultural? Porque é o seguinte, sem preservar o meio ambiente, a nossa vida na Terra está fadada a desaparecer. Assim, tá do jeito que tá. Mesmo assim, tá assim. Você vê o tanto de plástico aí. Eu sou implicada com essa questão de plástico. Eu faço absurdo. Eu fico me dando plástico. Eu não quero plástico. Eu também. Enfim, mas é porque tem um apelo muito grande à vida humana. Já a cultura não, entendeu? Por quê? Porque
É aquela coisa, o brasileiro vai levando aos trancos e barrancos, mas ele continua comendo a sua feijoada, né? Mas a gente hoje, eu acho que a gente vive num momento em que a questão da resistência cultural ela é importantíssima, principalmente por causa do avanço da tecnologia. Porque a rapidez da informação é assim, ó, né? Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei irritada. Uma brasileira doou 88 milhões para a reconstrução da Notre Dame. Aí eu, na hora, eu pensei assim, pro Museu Nacional aqui, ela doou alguma coisa? Nada. Não, porque ela e o marido dela, ela é mulher viúva de um banqueiro rico, no Louvre tem até uma sala com o nome dela. Então, esse tipo de gente, essa elite brasileira, ela quer ser valorizada lá fora e ela não dá importância para A diferença deles é essa mesmo. Ninguém vai dar importância aos 88 milhões se ela Não vai aparecer o nome dela em lugar nenhum. Não vai aparecer o lugar dela em lugar nenhum. Alguém botará Tem o dinheiro crítica no para bolso, isso também. será muito Pois pior. esse que é o problema. Aí não é uma coisa assim, é de uma mentalidade muito atrasada. Infelizmente, a gente está muito atrasado. Agora, a gente tem que trabalhar no que a gente acredita, a gente tem que fazer trabalho de formiguinha, não tem outro jeito, né? E isso daí você disse vai estar disponível aonde? Tá com a fundação, aí a fundação disponibiliza. Fundação, Nós vamos disponibilizar daqui No site? Eu acho que não tem. Vai estar onde? Tá ligando aqui. Vai estar no site, é isso? A gente pode mandar por e-mail para vocês. Ah, eu quero. Não tem essa bibliografia aqui, tá? Eu só coloquei esse aqui, né? Eu tirei foto de tudo. Você tirou foto de tudo. Então, Não, desses livros todos. Depois também, como ele fez não só a imagem como a gravação, nós disponibilizaremos também no nosso site. A gente vai colocar no YouTube. Ah, legal. No continho já tá lá. Ah, bacana. Mas eu queria agradecer a Fundação Atos e a Sandra. Foi uma aula maravilhosa. Muito bom. Teremos outros. Teremos Grande outros. oportunidade. Que bom. Eu queria falar. sim. Não, agradecer primeiramente, foi muito importante estar aqui. E eu queria convidar todo mundo, que vai ter exposição na Espaço Cultural Renato Russo, na 508, chama-se Diversidade, Diversidade. São meninas super jovens fazendo um trabalho de educação patrimonial para crianças. Então elas trabalham as 4 escalas, estão em apoio com 2 técnicos do IFAM, que não vou lembrar o nome agora, por isso que eu tenho o nome da outra pessoa, porque estou incumbida de dar o treinamento para as educadoras que vão trabalhar na exposição. E eu só sou fã do tema, eu não sou especialista, então eu já vou atrás de amigos para ajudar. Então todos convidados, dia 28, domingo, dia 28 desse mês, domingo, às 4h30, a gente vai fazer a leitura dessa exposição. E ela fica quanto tempo? Exposição 508. Ah, é no domingo de Páscoa? 508 Sul. Não, 28 Ah, no outro domingo. 21 de abril, aquele domingo. É no outro domingo. Aí eu queria saber se eu não quero dar de presente educativo. Eu não posso te dar nada de presente, sabe por quê? Vou te falar. São todos filhos únicos, eu não tenho. Não tenho nada. Mas eu já baixei alguns. Agora, tem para download, né, no site do IFAM. E tem uma outra coisa que eu me lembrei, que a gente faz muito, continua fazendo no IFAM, mas enfim, eu participei de uma exposição que a gente fez no Museu da República, e a gente fez vários filminhos pequenos, filmes de 5 minutos. Esses filmes estão no site do IFAM, é só pesquisar lá. Então tem filmes sobre patrimônio natural, uma linguagem simples que você pode utilizar em sala de aula para educação patrimonial. Tranquilo. Então tem patrimônio material e imaterial, tem sobre arqueologia, que mais que tem, gente? Tem sobre os coletivos de Brasília, que isso faz parte da cultura de Brasília, né? Enfim, tem sobre referências urbanísticas, entendendo a preservação de Brasília, tem vários. Aí você está falando do site do IFAM de Brasília. Não existe site do IFAM de Brasília, tem o IFAM Nacional. Aí você entra lá em cima, está escrito assim, superintendências, aí você vem lá, Centro-Oeste, DF. Aí você clica lá e aparece tudo, tá? E aí tem as publicações que estão para download, estão lá, né? Tem algumas publicações que vocês podem conseguir lá no IFAM.
Mas outras já estão O esgotadas. inventário da obra do Atos em Brasília, né? Ah, tem o inventário da obra do Atos que eu não trouxe, que é lindo, que é um grandão assim, que ele foi uma reedição que a gente fez, que a gente ampliou, ficou muito bonito. E foi em Brasília, fica na 713 Sul, em frente ao NIP, no prédio do primeiro andar. Eles vão mudar, não sei quando, mas logo, vão mudar aqui para 700, 902, se não me engano. Mas por enquanto está lá na 13. E aí vocês podem procurar lá o IFAM também, porque eles têm muito material. Esse eu acho que tem aqui. E nós temos no tema marinho. Acabou? Não, porque me mandaram, acho que 15. Só? Pouco demais por mais de 12 dias. Mas nós temos em contrapartida, o Victor tem ali um na mão. O Victor tem um na mão que nós vamos presentear a vocês. O Coutinho citou na palestra. É um dos fóruns que nós fizemos, nós fazemos, quando a gente consegue patrocínio, nós fazemos o Fórum Brasília de Artes Visuais, já foram feitas muitas edições e essa foi uma, e nós vamos presentear vocês um exemplar desse arte arquitetura. Quem não assinou, assina ali a listinha. E recebe Quero receber esse negócio para mim. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada.